Tô com vergonha. Não, deixa rolar. Oi pra você que chegou aqui, tudo bem? Eu me chamo Jamile. Sim, eu sou aquela garota que viralizou com um vídeo falando da mídia da igreja. Aquele vídeo que teve mais de 2 milhões de visualizações. E como muitos pediram, mandaram mensagem, e também já tinha um projeto, né, de acontecer esse canal, só que para uma outra coisa, como vocês podem ver aqui atrás, né? Seria um canal para trazer outras pessoas, para falar de missão, para falar do que Jesus tem feito na vida de cada uma, né? Como os trabalhos missionários acontecem. E quando Deus quer e como Deus faz, eu não sei nem explicar. Eu só sei que aconteceu de uma forma que eu não esperava. Então, esse canal ele vai falar de muitas coisas. Vai falar sobre mídia de igreja, vai falar sobre missões e vai falar um pouco da minha vida também. Que muita gente chegou, né, recentemente no meu Instagram e não tem ideia do que já aconteceu antes, né? Hoje a maioria das pessoas só vê a Jamile transformada, a Jamile fotógrafa, a Jamile missionária. E então assim, acaba que para realmente tudo isso acontecer, é preciso falar um pouco da Jamile antes de conhecer a Deus, né? Para poder explicar o porquê que a mídia na igreja se tornou tão importante para mim e porquê que eu defendo tanto, né, essa pauta, porquê que eu defendo tanto o fato de ter fotógrafos e pessoas que realmente trabalhem sério, façam a coisa certa, né? Porque eu acredito que hoje a gente tem um poder muito grande, muitas pessoas falam muitas coisas e às vezes elas não falam o principal, que é sobre o evangelho, né? De uma forma simples, de uma forma tranquila. Confesso que tá sendo um pouco assustador gravar isso, né? Pra quem me conhece sabe que eu amo estar por trás das câmeras e não na frente. E é muito difícil estar encarando e sabendo que muita gente vai ver, que você vai tirar um tempo da sua vida para estar assistindo, para estar acompanhando. Mas eu acredito que se você chegou aqui, é porque Deus tem um propósito, tanto na minha vida quanto na sua. E eu espero que esse canal te edifique, eu espero que as conversas que estejam aqui te façam refletir, te façam pensar, mas principalmente que te façam agir, né, de uma forma que realmente venha transformar a tua vida e as pessoas que estão próximas. Bom, hoje eu tenho várias ideias, vários projetos, várias coisas que Deus coloca nessa cabeça aqui, mas também eu oro muito para que isso aconteça, sabe? Às vezes eu fico pensando, né, como que eu vivi tanto tempo sem Cristo. E ao mesmo tempo eu entendo que se eu tivesse o conhecido antes, eu não seria quem eu sou hoje. Então eu acredito que foi no tempo dele, do jeito que ele queria. E a cada dia vem crescendo mais, né? Eu vivo o evangelho e tento viver de uma forma assertiva, de uma forma que realmente condiz com aquilo que está na Bíblia. E não é fácil, a gente passa por muita coisa. Eu passo por muitas coisas que, nossa, só eu sei. E para estar aqui hoje, eu passei por muitas coisas, tá? Não foi fácil. Eu quis desistir milhares e milhares de vezes, você não tem nem ideia. Na semana que eu decidi começar a gravar, eu fiquei doente. E aí parecia que era mais uma desculpa, quando na verdade acho que um medo, enfim. O meu maior medo é falar besteira e acabar afastando as pessoas que realmente precisam conhecer a Jesus. Hoje é muito complicado a igreja, né? Existem várias igrejas com várias doutrinas diferentes e nem sempre os relatos que eu escuto são bons. Muitas vezes são dolorosos. Então, com um vídeo que viralizou lá no meu Instagram, eu percebi o quanto a igreja acaba, às vezes, né, machucando, né, a pessoa que está dentro da igreja. E aí as pessoas se afastam, saem, enfim, acontece várias e várias coisas. Mas aí eu te pergunto, qual é o teu foco, né? Se o teu foco for as pessoas ou então agradar o teu próprio ego, você não vai ficar muito tempo numa igreja, isso é fato.
Mas se o teu foco for Jesus, você aprende a passar por certas situações, a ter maturidade, aprender a conversar, aprender a perdoar. Então, são vários processos, né, dentro do nosso processo. E assim, para eu estar aqui, muita coisa aconteceu, muita coisa. Essa é uma parte que eu não queria muito falar da minha vida. Mas não tem como eu falar do que Jesus fez, o que ele está fazendo, e sem comentar essa parte, né? Até porque é um assunto muito sensível, é um tópico que levanta muitas especulações, muitos debates, né? Tem muitos vídeos e muitas pessoas falando sobre isso. E às vezes eles não têm nem conhecimento de causa e nem sabem de nada que realmente possa ser falado ou possa ser vivido, né? E outras pessoas, elas fingem viver e não vive, mas para agradar ali, sabe? Vive uma farsa. E eu colocar a cara que a tapa para falar sobre isso é um pouco arriscado, porque hoje eu tenho uma convicção, mas a gente não sabe o que pode acontecer, né, daqui para frente. Mas eu espero que eu possa continuar firme, né, seguir nessa caminhada, fazer o que Deus quer que eu faça e que eu seja um instrumento nas mãos dele para que eu possa alcançar mais pessoas e falar para mais gente, né, do que quem realmente é Jesus. E é assustador, viu? E aí, para quem não me conhece, para quem não me conheceu antes, ainda bem, porque provavelmente você não ia gostar de mim, não. Para quem já me conhece assim, a Jamile Transformada, acho uma maravilha. Mas antigamente eu tinha vários apelidos, um deles era até Marrenta, né? Só para vocês terem ideia de como eu era difícil. E aí, o que acontece? Durante os meus 18 aos 29 anos, né? Eu tive relacionamentos homoafetivos. Então, sim, a primeira baque que vocês precisam ficar sabendo. Até porque provavelmente mais cedo ou mais tarde isso viria à tona. E eu não escondo de ninguém. Mas uma coisa é você falar para um monte de gente que você nem conhece. Enfim. E aí eu passei esse processo todo da minha vida, né? Tendo relacionamento com mulheres, morei junto e tudo mais. E aí eu acreditava muito que a vida era minha e eu poderia fazer o que eu quisesse dela. E aí chegou uma fase da minha vida que eu fiquei muito mal, né? Eu tive problemas com uma distribuidora que eu tinha, no tempo da pandemia, tive que fechar. E foi muito complicado, e aí aconteceu a separação do relacionamento, né? E aí eu fiquei muito mal, entrei num estado assim de uma depressão e eu achava que eu não tinha mais motivo nenhum para viver. Achava que a minha vida não fazia mais sentido, não entendia para que eu nasci se parecia tudo errado. E aí uma amiga minha, né, minha parceira de missão também, a Tatiane, e aí ela me apresentou Jesus, ela passou um ano praticamente me discipulando, né? E aí ela também me arrumou um emprego, fui trabalhar com ela, então assim, era muito legal que na hora do almoço ela ia me ensinar sobre a Bíblia, e ela fazia até desenho para vocês verem quanto eu não conhecia nada. E aí com o tempo eu fui entendendo algumas coisas, né? Mas eu ainda continuava me relacionando com mulheres. E chegou um tempo na minha vida que eu precisei e eu senti uma necessidade de ir para uma igreja, né? E aí um dia eu mexendo no Instagram e aí eu vi um stories de uma colega que eu tinha conhecido numa festa. E aí ela tava tipo numa casa, né, com um grupo de pessoas e estavam tocando um louvor que eu já conhecia e eu gostava muito pelo fato da Tati estar me apresentando sobre Jesus. Eu comecei a ouvir louvores e tudo mais. E aí eu mandei uma mensagem e perguntei aonde que era, né? Que eu queria conhecer e tal. Ela me chamou pra ir pra igreja e tudo mais. E aí na terceira tentativa eu consegui ir pra igreja, porque as outras eu não consegui ir. Ou eu dormia, passava do horário, ou tava chovendo, enfim. E era um pouco longe de onde eu morava. E aí um dia eu consegui ir e eu tenho certeza que naquele dia, assim, eu senti Jesus na minha vida pela primeira vez, sim.
Eu entrei na igreja, né? Achei um pouco diferente porque era tudo escuro, né? Uma igreja da parede preta. Sim, uma igreja da parede preta, batista. E aí eu cheguei e eu vi um monte de gente bonita, arrumada, sabe? O pessoal sorridente, feliz. E aí eu fui entrando e as pessoas foram me abraçando. E naquela época eu não gostava de abraço. Sim, eu não gostava. Hoje, qualquer oportunidade eu estou abraçando. E aí eu lembro que eu entrei, né? Eu já cheguei bem pertinho de começar o culto. E aí só tinha uma cadeira na primeira fileira. Sim, na primeira fileira. E aí eu sentei lá e começou um reloginho, né? Informando que ia começar o culto. Nessa hora eu só senti uma grande vontade de chorar. E aí eu chorei muito, muito, muito. Nesse tempo, graças a Deus, a gente ainda tava usando máscara, então deu pra dar uma disfarçada, né? Mas eu lembro que eu chorei assim e eu senti uma coisa diferente, né? Parecia que eu tinha chegado no lugar certo. E aí eu lembro que eu fiquei lá no culto, né? Aí tocou os louvores e, nossa, eu me arrepiava. Era diferente, sabe? Eu olhava assim as pessoas cantando, eu não conhecia todos, né? E as pessoas cantando e adorando, sabe? E aí eu lembro que o pastor começou a falar. Aí começou a falar sobre o que acontecia na igreja, né? As atividades da igreja. Aí eu falei, caraca, eu queria tanto aprender a Bíblia. Aí tinha o pit stop. Aí eu falei, nossa, eu venho. Aí tinha também o Sarando das Feridas, né? Que era um grupo de apoio para as pessoas, né? Conversarem e tudo mais, enfim. Aí eu falei, nossa, eu preciso muito desse porque eu sou muito perebenta, né? Isso naquela época na minha cabeça. E aí, e dia de quinta e sexta acontecia os bunkers, né? Que era tipo as células. E aí eu lembro, falei, nossa, eu também quero participar. E aí acabou que eu comecei a participar de tudo o que acontecia na igreja. E eu lembro até que o pastor John me chamava de ratinho da Refúgio, né? Parece até porque eu fazendo propaganda da Refúgio, né? Mas não tem como eu contar a minha história sem falar da igreja Refúgio. E aí eu lembro que eu comecei a frequentar, ir pro pit stop, pro sarando, e alguma coisa foi mudando, sabe? Eu vi aquelas pessoas diferentes. E aí eu lembro que eu ia para um bunker. Nossa, essa história é muito legal. Eu ia para um bunker, me chamaram, né? E, enfim, para eu resumir um pouco, para vocês entenderem porque isso que era só para ser um vídeo, mas eu vou contar mais sobre a minha trajetória. E aí eu lembro que uma amiga me chamou pro bunker e aí eu fui pensando que era na igreja, né? E não era. E aí quando eu cheguei na igreja, tava tendo um outro bunker. E aí eu lembro que eu cheguei lá, olhei tipo assim, falei, meu Deus, eu não conheço ninguém aqui. Aí eu perguntei, esse aqui é o bunker da fulana de tal? Ela falou, não. Aí eu falei, poxa, então eu errei e tal. Eu falei, vou embora, pessoal. Não. Aí quem me recebeu foi o Simon. E aí ele falou, não, pode vir, vou te apresentar a minha esposa e tal. Aí me apresentou a esposa dele, né, a Dana, uma querida. E aí ali muita coisa mudou. Nossa, muita coisa mudou ali. Eu lembro que eu vi a Dana, né, tipo, toda arrumadona, salta, ela nesse dia ela tava de vestido preto, se eu não me engano, e tal, loura, toda Barbie. E eu era toda brutona, né, um doce princesa. E aí simplesmente ela pegou na minha mão, sorriu, e aí eu fui dar a mão pra cumprimentar, né? E ela puxou e me abraçou. Nossa, ali parece que milhares de feridas foram curadas. E aí ela me chamou pra um canto, ela falou, a gente sentou no sofá, ela me conta um pouco da tua história. Nossa, eu contei toda a minha vida pra ela, chorei, enfim. E ela só ficava assim, nossa, nunca vou esquecer a cara dela. E naquele mesmo dia ela ia dar o testemunho dela, e aí foi uma história assim, é uma história muito emocionante, né, tudo que ela passou. E incrível, e aí eu continuei indo pro bunker, enfim, fui conhecendo as pessoas da igreja e fui começando a me apaixonar e conhecer quem era Jesus de verdade, sabe? Eu acho que quando você não é convertido, que você nunca foi numa igreja evangélica, você tem uma visão totalmente diferente, porque eu tinha, né? Eu tinha um preconceito muito grande, eu sempre falava, eu nunca vou pra uma igreja evangélica. Olha que eu, pentecostal até o tutano, mas enfim, né? Isso é uma outra pauta. E aí, eu lembro que eu me apaixonei. Nossa, eu me apaixonei por Jesus ali. E aí ia ter batismo, mas ainda não me batizei na primeira
que teve, né? Eu me batizei em maio. Foi em maio. E aí, dia 28 de maio de 2022. E aí foi muito louco, porque assim, foi incrível, né? E quando eu cheguei na Refúgio, era o último domingo de janeiro. E aí, desde aquele dia, minha vida tomou um outro rumo. Então, o que que acontece? Conheci Jesus, me batizei, foi incrível, mas eu ainda não tinha vencido, né? O homossexualismo, assim, ainda era muito difícil. Imagina você viver praticamente 10 anos da sua vida com uma prática ali, achando que você estava fazendo tudo certo, que a sua vida era essa, que você tinha nascido para isso, que você era desse jeito. E entendendo e aprendendo que não é bem assim, né? E foi de uma forma muito tranquila, muito saudável para mim. Eu fui muito acolhida. Quando eu cheguei no Refúgio, eu falei quem eu era, né? Eu nunca escondi isso e as pessoas nunca me trataram indiferente, mal, nem viraram a cara. Pelo contrário, me acolheram, né? Os pastores foram muito, muito gentis comigo e tudo mais. E aí começa um processo um pouco doloroso, né? Porque a gente começa a se questionar a parte da sexualidade, de estar na igreja, o que é certo, o que é errado. E eu tinha muita convicção de que a vida era minha, eu fazia o que eu queria e isso estava certo. Já que eu sentia isso, né, eu tinha o desejo, a atração, eu achava que isso era certo. E aí, com o tempo, nossa, foi mudando, sabe? Jesus ia entrando e certas coisas iam saindo. Eu sentia um vazio muito grande dentro de mim, um vazio de algo assim que eu não sabia explicar. E às vezes eu tentava compensar com festas, com relacionamentos, enfim, mas nunca era o suficiente. E aí, dentro da igreja, eu fui aprendendo sobre isso, né? A me conhecer, a conhecer Jesus, e eu fui deixando Jesus entrar. E eu fui me apaixonando por Jesus e ele foi preenchendo os vazios que tinham dentro de mim. E isso foi mudando o meu jeito, a minha personalidade, o meu jeito de pensar. E quando as pessoas perguntam, eu sempre falo, ninguém falou pra mim assim, ah, não, você tem que parar de fazer isso, não é mais assim, não. Foi uma coisa entre eu e Deus mesmo, sabe? Nas conversas, nas orações, aprendi a orar e aprendi a entender o que Jesus fez por mim, sabe? E comecei a tentar valorizar isso da forma que eu entendia naquela época. E aí, mesmo assim, eu ainda caí durante um tempo, né, na igreja. Não foi, gente, não foi fácil. Era muito complicado porque tinha o desejo e tinha a igreja e aquela coisa assim, e tipo, a minha carne queria e eu sabia, e eu começava a entender que era errado, mas ao mesmo tempo, pra mim naquela época era bom, era uma confusão. Nossa, eu chorava, eu lembro que eu chorava muito. Foi uma parte muito difícil, né? Mas enfim, foi necessário vencer. E aí eu lembro que nesse processo todo aconteceu de eu ter um relacionamento que foi muito ruim, me fez. E aí eu comecei a orar para que Deus tirasse isso de mim, né? Esse sentimento, porque eu não queria mais sentir isso. E aí eu comecei a orar sobre isso. E comecei a orar para Deus tirar, que eu não queria mais sentir isso, que eu queria servir, que eu queria realmente fazer as coisas certas, né? E aí nesse processo aconteceu a fotografia, porque quando eu me batizei eu comecei a servir na igreja e aí eu lembro que a fotografia foi algo assim transformador. Nunca tinha sido fotógrafa, não sabia nem usar uma câmera. Não sabia nada, nem de foto eu gostava, pra vocês terem essa ideia, porque eu tinha um grande problema com a minha imagem, então eu não gostava nem de tirar foto. E aí eu lembro que eu queria servir, mas eu sempre falava assim, eu quero fazer uma coisa diferente, né, tal. E aí o que que acontece? Eu percebi que não tinha muitos fotógrafos na igreja, e aí eu fui, conversei com o pessoal lá e pedi, né, eu falei, eu queria fotógrafo, primeiro eu perguntei, por que não tem fotógrafo? Bem abusada. E aí ele falou, não tem gente, tá, não sei o que, mas tinha uma câmera da Refúgio, né? E aí eu pedi pra me ensinarem. Nossa, aí eu lembro que foram me ensinar, né? E aí eu lembro que eu consegui uma câmera emprestada. E aí eu falei com o Natan, que no tempo era da mídia lá.
E aí eu pedi pra ele me ensinar, ele falou que me ensinaria e tal, conseguiu até uma lente pra mim, pra ajudar também. E aí ele só falou, ó, aqui liga, aqui faz isso, não corta a cabeça de ninguém e tal. Aí eu falei, ah, tá bom, vou treinar. Ele falou, não, você já vai servir. Nossa, naquele dia eu quase infartei, gente. Eu quase infartei. Sim, foi bem difícil, mas enfim, tá aqui eu hoje, né, fotógrafa. E aí esse processo todo, e aí chegou um tempo que eu já estava servindo na igreja, e aí eu conheci uma menina, e isso pesou muito pra mim, eu fui conversar com o pastor sobre isso, né? Nossa, aí ele acolheu, eu lembro que eu chorei. Eu chorava muito, não, demais, até hoje. E aí eu lembro que eu conversei com o pastor e eu não queria mais servir porque eu tava me sentindo suja e tudo mais, assim, um monte de coisa, sabe? E aí ele foi, conversou, falou que não era assim, que era difícil esse processo e tudo mais. E aí o que acontece, né? E aí eu realmente orava muito pra eu não sentir mais isso, eu não queria mais. E aí eu comecei a orar, falando, Senhor, eu não vou mais me relacionar com ninguém, eu quero só viver pra fazer a obra agora, quero ser missionária e tal. E aí eu comecei a fazer umas orações assim, sabe? Cuidado com o que vocês oram, hein, gente? Cuidado, porque, ó, hoje eu tô aqui. Então, essa parte eu lembro que eu não orei, não. Mas é consequência das orações, só pode. E aí, enfim, eu sei que ele falou pra mim que vencer o pecado era um dia após o outro, né? E toda vez que eu pensasse em pecar, não só dessa parte do homossexualismo, sabe? Mas de todas as coisas ruins que a gente faz, que eu focasse em Jesus, que eu pensasse em Jesus, que eu fosse servir no abrigo. E foi daí que começou a parte da Jamile missionária também, que eu comecei a servir no abrigo e achei isso incrível, né? E aí eu lembro que isso mudou completamente, né, a minha vida. E aí eu comecei a servir no abrigo, comecei a me apaixonar por missões, conheci a Irajane, que pra mim é uma mãezona. Enfim, eu vou falar muitos nomes que eu sei que vocês nem conhecem, mas eu sei que eles vão assistir um dia, então a gente precisa honrar, né, as pessoas. E aí eu lembro que eu vivi esse processo quase um ano, né, de entender quem eu era e entender quem eu era em Cristo, né, uma grande loucura. E aí eu realmente resolvi abrir mão de me envolver, né, com mulheres e falei, não, a partir de agora eu vou focar a minha vida só pra missão, pra servir pro reino, vou virar uma fotógrafa muito... Aí, tipo assim, meu sonho era virar uma fotógrafa muito top, vou participar de exposição, vou ganhar prêmio e vou ensinar as pessoas. Isso era, né, a Jamile. Eu comecei a fotografar em 2022 também, dia 17 de julho de 2022. Foi a primeira vez que eu servi na igreja como fotógrafa. E aí eu lembro que setembro para outubro eu pedi as contas do meu emprego e fui viver de fotografia. E eu orava muito, falava assim, daqui uns 10 anos eu quero estar expondo, eu quero estar participando, ganhando prêmio. Olha aqui eu, expondo, ganhando prêmio com 3 anos praticamente, né? Vou fazer 4 anos de profissão, pra ver como Deus faz as coisas. E aí eu lembro assim que, nossa, foi incrível a primeira vez que eu trabalhei como fotógrafa, que eu ganhei R$150 como fotógrafa. Tava começando, né, galera? Então eu não sabia nem como cobrar, enfim, era uma grande loucura. E aí eu acredito que por isso nasceu essa vontade de falar da mídia, da igreja, da importância, né? Até porque depois eu comecei a dar workshop na Refúgio para novas pessoas, porque todo mundo falava, Jamile, me ensina. Eu falei, então por que não ensinar logo de uma vez, né, uma galera? E aí eu lembro que eu dava os workshops, aí tipo ia 5, 7 pessoas, mas dava efeito, né? Até porque só era pro pessoal da igreja mesmo. E aí outras pessoas começaram a servir também. E aí eu falei, nossa, eu gosto muito disso. E aí o que eu fiz? Meti uma faculdade de fotografia. Sim, fui fazer um curso de fotografia para aprimorar e tal. E aí eu falei, aí eu sempre falava, poxa, assim, eu quero muito falar, né, da importância, até porque eu cheguei na igreja através de um vídeo no Instagram. Para mim isso é muito importante. E hoje poder falar disso, ensinar as pessoas para fazer essa mesma coisa, porque eu fui alcançada por isso, tive minha vida transformada, tive uma nova profissão, hoje eu vivo da fotografia
e poder ensinar outras pessoas, eu não tenho medo deles serem meu concorrente, pelo contrário, eu quero que isso se expanda cada vez mais, que mais pessoas sirvam dentro da igreja e quem sabe virem fotógrafos profissionais e ganhem o mundo e ganhem concursos e participem de exposição. Gente, é muito legal, nossa, é muito legal isso, sabe? Você vê o seu trabalho reconhecido, você vê que todo o seu esforço, estudo, dedicação valeu a pena. Mas eu quis desistir da fotografia muitas vezes, porque eu achava muito difícil, e é muito difícil, né? Até você entender, se posicionar e ter um diferencial no mercado. Hoje em dia, graças a Deus, todo mundo que eu trabalho, né, gosta do trabalho que eu faço, das coisas que eu entrego. Então, isso pra mim é muito gratificante, mas é um estudo diário. Então, assim, eu acho que não seria justo você chegar aqui e não saber essa parte da minha vida, né? E o fato de eu ter demorado de postar no canal e tudo mais é porque eu tava refletindo muito sobre isso, o que eu deveria ou não deveria falar. E aí eu entendi que eu não posso esconder o que Jesus fez na minha vida, porque isso é muito importante, mas ao mesmo tempo eu não queria que isso fosse um ataque para as pessoas, eu não queria que isso fosse tipo, uma bomba, entendeu? Nossa, porque eu sei que as pessoas julgam, eu sei que as pessoas, né, falam. E assim, eu tô sendo bem sincera mesmo, tô abrindo literalmente a minha casa, porque eu estou em casa, na minha sala. E me expondo dessa forma, porque eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês vejam do que Jesus é capaz de fazer. E por isso que as pessoas estão pedindo a palestra completa, né, do corte do vídeo lá. E eu não postei porque uma parte eu falo disso da minha vida, então não seria legal vocês assistirem logo sem entender o porquê disso tudo. Então eu orei sobre isso, eu conversei com algumas pessoas sobre isso, conversei com a minha pastora lá do Rio, conversei com a Dana, enfim, para que eu pudesse realmente conseguir vir, falar, fazer, mostrar e não desistir, né? Porque se naquele vídeo de, acho que tem 40 segundos, que eu só falo da mídia, teve bastante gente me atacando por outras coisas, tipo pela aparência e por estar acima do peso, imagine quando eu souber essa parte da minha vida. Então eu tinha que estar bem preparada, eu tive que orar muito sobre isso, chorei bastante. Já falei que eu sou chorona, né? Enfim. E aí, e aprender sobre muitas coisas, né? E fazer esse vídeo hoje aqui. É Deus, todinho. Mas enfim, eu acredito que a vontade de Deus, ela tem que ser feita independente de qualquer coisa. E hoje eu sou essa Jamile, né, transformada, vivendo uma nova vida, vencendo o pecado diariamente, não só um pecado, vários pecados. E eu sou muito grata, né, porque hoje as minhas orações é para ter uma família, para eu casar com um homem que seja apaixonado por Cristo da mesma forma que eu sou, e que ele entenda porque eu sou muito missionária. Qualquer coisa eu tô pegando uma mochila indo para uma missão, eu tô indo para as igrejas palestrar hoje em dia, sabe? Tá aparecendo muitos convites e eu tô achando isso incrível vivendo essa nova fase, porque eu orei muito para viver a parte do workshop, né? E aí eu lembro que quase durante um ano eu não palestrei, eu não fiz nada, e eu pensei até que isso já tinha, né, ido por água abaixo e que não era o plano de Deus. E aí esse ano Deus preparou tudo isso, né? E eu lembro que eu fiz o workshop, deu quase 50 pessoas. Eu tava acostumada com 10, 15 pessoas no máximo, e deu praticamente 50. E aí eu consegui gravar, enfim, foi tudo dando muito certo. E aí eu lembro que eu falei bem assim: Senhor, eu vou fazer 100 vídeos. Se nenhum der certo, eu vou parar. E no terceiro vídeo deu certo. E aí eu não posso mais parar, né? E a gente que coloca a mão no arado não tem como voltar atrás. Mas então é esse. Esse é o primeiro vídeo, né? Bem simples, bem eu. A Jamile que você conhece no Instagram, né? Um pouquinho assim, um pouquinho fazendo um pouco de tudo, trabalhando muito,
sou eu, tá? Enfim, essa é a realidade. Porque hoje tudo que eu faço relacionado às igrejas, à mídia, eu não cobro. Eu vou, dou os workshops e eu faço isso pro reino. Porque eu quero que mais pessoas sejam alcançadas, assim como eu fui, tanto pessoalmente como profissionalmente, né? E isso mudou completamente a minha vida e mudou também a vida das pessoas que estão à minha volta. Então, eu acredito que pra gente começar, já tá bom, né? Já falei demais. Então, até o próximo vídeo. Tchau!